Boa noite, pessoal, de novo. Estamos aqui com o Marcão. Olá. Boa noite, pessoal. O Marcão também é o nosso pastor aqui na igreja, psicólogo há muitos anos, tem muita experiência. E hoje a gente vai falar sobre um tema recorrente. Como não enlouquecer em meio a tantas notícias, em tantas dificuldades. Enfim, a gente vai falar um pouquinho e depois a gente vai abrir para perguntas e um bate-papo aí entre nós. Antes disso, eu queria fazer uma oração. Então, antes de tudo, vamos orar, né, Marcão? Vamos sim, vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós, por nós. Que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, nessa conversa, que essa conversa seja cheia do Teu Espírito, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor abençoe a todos. Onde essa mensagem chegar, onde ela for, onde ela bater, em qualquer lugar, em qualquer hora. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que a gente colocou essa noite é um tema que está sendo muito discutido, né? E eu queria abrir esse papo, Marcão, falando o seguinte. O que eu, como sou só pastor e não psicólogo, já é muita coisa. O meu lado já é muita coisa, já é bastante, Marcão. O meu lado é um lado mais pastoral. O seu também, mas você tem o seu lado psicólogo, que é muito legal. E é o que a gente quer ouvir também hoje. Mas eu queria abrir um pouco essa minha fala dizendo o seguinte. Hoje, eu estava pensando aqui, muita coisa antes da gente bater esse papo. E eu pensei lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, se não me engano. Quando Jesus vai dar as diretrizes do homem saudável para Jesus, que está lá no Sermão da Montanha. Né? As diretrizes do homem livre, do homem liberto dessas coisas, de todo tipo de amarra, de insanidade. Né? E aí ele fala uma coisa interessante que nas bem-aventuranças ele vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E quando eu penso assim em pureza de coração, eu também fico imaginando uma sanidade em relação à minha espiritualidade. Quem eu sou, quem é o meu Deus, como eu posso confiar nele, como eu posso, em me conhecendo e conhecendo o meu Deus, como eu posso ser liberto de todas as neuroses e loucuras que possam vir sobre nós, né? Então, pensando nessas coisas e pensando no que é sanidade, que é uma integridade do pensar, ou seja, o pensamento limpo e honesto, baseado nas verdades da vida, o que é uma ser são, né? A mente sã, é uma mente íntegra. E o que é o caos, essa desordem, essa bagunça que se estabelece, né? Essa contingência que não depende da gente, mas que nós nos deparamos com ela. Então, para um começo de papo, Marcão, pensando nessas coisas, pensando em Jesus, pensando na espiritualidade, nessa sanidade, eu queria te fazer a primeira pergunta aí para a gente começar o nosso papo. Manda. Como é que a gente resolve essas coisas? Como que a gente resolve isso? Como é que a gente... Só isso. Eu quero a receita do bolo para ter saúde mental, não enlouquecer, porque é muita coisa. É muita coisa. Vai lá. Vamos lá, gente. Boa noite. É uma alegria poder estar com vocês aí, né? Mesmo à distância. A gente tem momentos que nós vivemos que a gente não espera. Realmente virou de perna pro ar a nossa vida, né? Nós mudamos o modo de viver. Mas eu tenho uma outra provocação em cima disso. Será que nós fomos sãos em algum momento? Né? Será que em algum momento da nossa vida nós vivemos sem estarmos no caos? Se for partir desse pressuposto, Alexandre, espiritual, o caos começou lá no princípio. Né? O caos sempre esteve aí. O caos sempre existiu. Nós estamos achando que com este momento histórico que nós estamos vivendo, o caos para nós surgiu agora. Como se fosse uma coisa, uma novidade, mas não é não. Né? Se você parar e voltar um pouquinho no tempo aí, 40 dias para trás, você não estava no caos? Você estava são?
Então, a questão não é pensar se nós estamos agora vivendo uma angústia, um medo, né, um pânico, uma ansiedade, ou se isso já vinha acontecendo antes e nós só potencializamos isso. A ideia é nós pensarmos um pouco nisso. Nós não temos que acabar, Alexandre, com o caos. Nós não temos que achar que estamos apenas vivendo um momento tenso. Não, nós temos que aceitar que isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, e que eu estava conversando um pouco antes de nós começarmos a transmissão, que a nossa vida não foi dividida antes da pandemia, antes do Covid-19 e depois do Covid-19. Não. Na verdade, a nossa vida continuou a acontecer. Nós mudamos talvez o modo de viver, mas o ato da existência, o ato de viver, continua a mesma coisa. Então, se a gente for pensar um pouco nessa premissa, antes do Covid, você se preocupava com o desemprego, você se preocupava com a sua saúde, você se preocupava com o seu casamento, com a educação dos seus filhos, né? Você se preocupava em não chegar atrasado ao serviço. E quando veio a pandemia, você teve uma preocupação a mais. Agora tem que preocupar também com o isolamento social, em lavar as mãos, em manter a higiene, né? Em não sair de casa. Então a pergunta que nós temos que fazer nesse início sobre caos e sanidade é se nós mudamos alguma coisa em nossa existência. E se mudamos o quê? Porque se eu paro para pensar dentro do ponto de vista da psicologia, eu não vejo que o ser humano mudou. Nós mudamos, talvez, colocamos um motivo a mais para estarmos preocupados, né? E já tínhamos preocupações anteriores a isto. Então o único que dividiu a história em dois foi Jesus Cristo, né? O Covid não dividiu a história em duas de jeito nenhum. Então nós continuamos a existir, continuamos a ter rotina, continuamos a ter a capacidade de termos atividade, né? De raciocinarmos, de pensarmos, de sentirmos. Então isto, Alexandre, acho que não mudou muito nessa perspectiva que você colocou, porque como você também colocou, né? O puro de coração. Mas nós temos que ser puros no mundo que é o caos. Então, existe realmente um paradoxo nessa história, que você não vai, a conta não vai fechar nunca. Você não vai ter uma sanidade plena no mundo que está doente o tempo todo e vive um caos o tempo todo. Então, é saber lidar com isso que importa nesse momento para a gente, né? Como lidar com isto. Então, vamos lá, vamos continuar pensando. O que você, por exemplo, nós estamos agora no chão da vida, na realidade, né? Esses dias eu ouvi uma palavra muito interessante, um questionamento muito interessante, que assim, você agora começa a viver um caos, por quê? Porque agora você está morando em casa? Porque agora você está tendo que conviver com seus filhos? Você está vivendo um caos porque agora você tem que pensar e planejar economicamente o que você vai gastar, o que não vai, porque você já está com medo do futuro. Porque você tem um ócio que você não tinha antes. Que você está sobrando tempo e agora você está caótico. Né? Então, pensando isso na prática, ou mesmo além disso, existe a potencialização que esse vírus acabou trazendo. Então, o que era uma preocupação, você acha que existe isso? Como lidar com isso na prática? Como isso mexeu com a rotina da gente? A gente tinha uma rotina e agora muita gente está valorizando a rotina que tinha em detrimento desse vírus. Inclusive, nós tivemos que... nós desaceleramos, né? Isso, pouco. Os objetivos de vida mudaram, se alternaram. Hoje não tá, a nossa prioridade hoje não é o ganhar dinheiro, não é o acumular bens, não é o bater metas. Hoje mudou um pouco o objetivo, o que nós queremos alcançar. O que nós temos que pensar, dentro dessa construção, preocupação é uma coisa que é real. Nós não temos como fugir disso. Aquela ideia de vamos pedir para as pessoas serem fortes nesse momento, não. Eu acho que não é o momento de virar para você que está nos ouvindo e falar assim, olha, seja forte, porque o momento é de você ser um guerreiro. Não, se a gente for pensar numa lógica, não é os fortes nem os inteligentes, mas são os que se adaptam, que vão conseguir passar por esse momento de uma forma mais saudável, se é que isso é possível, né? Então você tem que aprender a estabelecer uma nova rotina, um novo padrão de vida, porque mudou o modo, não mudou o nosso viver. Então se adapte. Eu vejo pessoas que eu tenho falado muito através de lives como essa, pessoas que vão conversar comigo pelo programa. Não toque em mim, assim, tá? Né? Isso, vou ficar aqui. Mas assim, a pessoa vai assistir uma aula minha, por exemplo, na internet, deitado na cama. Ô Danilo, me passa o álcool aí que eu marco. Dá o álcool aqui pra mim.
Eu vou ter que dar uma limpada. 90%. Não, Então, desculpa, vamos. Alexandre, a ideia é assim, como é que você pode manter uma sanidade, uma saúde mental, se você alterna uma rotina por uma coisa depressiva? Então você acorda, fica de pijama, fica de chinelão, você não penteia o cabelo, você não faz uma maquiagem no rosto, né? Você passa um dia meio que carregado. Então eu falo, alunos, eles não querem nem aparecer na tela. Eu falei assim, escuta, põe a carinha para mim ver vocês aí. Não, professor, eu estou muito feia. Mas menina, você não acordou cedo, por que você não tem rotina? Né? Toma o seu Uma disciplina, né? Uma disciplina de mudar, mostrar assim, que mudou o modo de viver, mas eu tenho que continuar a viver. A vida não foi interrompida por causa dessa pandemia. Né? Nós não podemos achar que isso trouxe para nós a angústia. Não, isso é mais uma situação do nosso cotidiano, porque a vida ela é uma contínua. Eu não vivo ciclos, eu vivo uma história única, e assim como eu já passei por outras situações como essa, eu estou passando mais uma. Então, se você encarar isso como sendo natural, né, até aguardado, esperado numa situação existencial, talvez você passe a encarar diferente, você não sofra tanto com isso. A gente potencializa porque eu, por exemplo, nunca vivi isso. Né? Eu estava conversando com meu pai, e aí comentei com ele esses dias que é o 4º domingo que a gente faz um culto só online com a igreja vazia. Isso é inédito na vida de muitos pastores. Aliás, é uma coisa, né? Na vida e andar nas ruas aqui em São Paulo, por exemplo, você percebe muito menos gente, né? E a rotina da cidade é outra. Isso não assusta? Isso não gera um desconforto? E esse desconforto, então você disse, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, de ficar em casa, porque é justamente isso, esse ineditismo, né, no que a gente está vivendo, é que assusta. Então você está dizendo, a gente tem que se adaptar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se adaptar a essa realidade, transformar e continuar fazendo, ou com disciplina, as nossas rotinas, mas aproveitando mais o dia a dia. Me fala um pouco mais sobre isso. Eu quero que todos entendam que, imagina uma jovem que casou, nunca tinha casado e engravidou. Isso vai ser inédito para ela. Inédito. Não é? Para a mãe e para o pai. Para a mãe e para o pai. Então, isso vai gerar uma coisa similar ao que nós estamos vendo agora. Então, você falou do que é novo, do que é novidade, do que é inédito, assusta. É verdade. Só que aí as pessoas pensam o seguinte, agora que eu estou de uma pandemia, veio um vírus que a gente não enxerga, ele é invisível, é um inimigo invisível, agora eu descobri que eu sou mortal. Né? Agora eu descobri... É para mim? Tá. Então, estão ouvindo bem, né? Precisou vir um vírus que é invisível para descobrir que eu sou mortal. Só que aí, Alexandre, pensa comigo. Eu estou mais vulnerável agora do que eu estava antes disso tudo começar? É uma provocação para você que está me ouvindo. Será que agora você acha que, porque veio uma situação mundial, né, uma pandemia, tornou você mais vulnerável do que você estava há 30 dias atrás? Se eu pensar friamente... A percepção é que a gente está mais vulnerável. Essa é a percepção. Essa é a percepção. Então, por exemplo, o cara acorda e vê o noticiário todo. Sim. Você falou da mulher grávida, que é um ineditismo para ela, e eu fiquei pensando aqui, é inédito para ela nunca teve bebê, e aí começa a mãe dar as dicas, sim, depois a sogra dá as dicas, aí a amiga dá a dica, enfim, isso. Todo mundo fala, é um monte de coisa, mas só ela vai saber viver a realidade. Sim. E um bebê não é como um vírus, né? Óbvio, todo mundo sabe que é uma alegria e tudo, mas exige toda uma preocupação em torno disso. O que eu estou dizendo é que então, mas, a atitude... diante disso, mas qual é... deixa eu tentar ver se eu consigo te falar o que eu estou pensando. Como é inédito e como que a gente também não pode entrar numa onda de que, mas não, isso não tem nada a ver, isso não é isso que você está tentando dizer. Você não está querendo minimizar o problema, mas encarar ele como ele é. Eu estou dizendo que esse problema, ele existe. Esquece a proporcionalidade, a intensidade da letalidade ou não. Eu estou dizendo que, em termos de atitude,
nós estamos discutindo aqui em termos de posicionamento, né, diante de um caos, para que nós tenhamos uma sanidade. Eu estou colocando que eu posso agir diante de uma pandemia como esta da mesma forma que eu agiria diante de um desemprego. Tá. Que também é inédito. De repente alguém que nunca passou por um desemprego, de repente foi mandado embora, a atitude é muito similar. Não importa o motivo, se ele é grande ou se ele é pequeno. A atitude não se mede a intensidade do sofrimento, Alexandre. Então, não posso dizer para quem está nos ouvindo aqui que uns estão sofrendo mais do que outros. Não, todos estão sofrendo segundo a sua intensidade. Mas em termos de existência, em termos de humanidade, quero que vocês entendam que, assim como eu me posiciono diante do desemprego, que para mim é inédito e causa uma angústia, causa um temor, eu também posso, com a mesma competência, me posicionar diante desse momento que estamos vivendo, porque em termos de caos, não tem mais ou menos, caos é caos. Então, se é uma pandemia ou se é um desemprego, ou se eu perdi um ente querido, ou se eu acabei de me separar de um casamento de longa data, o sentimento, a dor que a gente sente, ela é nossa e ela requer de nós uma atitude que é interna, para que eu possa, independente de qual seja a circunstância, a contingência à minha volta, eu me posicione sempre da mesma maneira. É isso que eu estou colocando, que não é minimizar o problema, mas é dizer que a atitude pode ser a mesma e deve ser a mesma, porque se eu estou buscando esse equilíbrio, aquela premissa do avião. Eu tenho que primeiro cuidar de mim. E até nós conversamos um pouco antes, Alexandre, que a ideia é você entender, que talvez você nunca parou para pensar nisso, o que é prioridade e o que é urgência na sua vida. Se a correria do dia a dia, você coloca um monte de urgências, mas não estabelece prioridade, a sua vida já é um caos. Ela já está vivendo esse caos. Sim. O que um caos pede? Um caos pede ordem. A ordenação do caos é você começar a estabelecer prioridades. E se eu poderia dizer uma coisa para vocês, não para acalmar, não para ser um tema motivacional, mas neste momento a nossa prioridade não é o emprego, não é o salário, não é a economia, também não é tão pouco a saúde, que ela vem no segundo momento. A nossa prioridade agora é este equilíbrio, este posicionamento emocional diante dessa circunstância, porque se eu estiver bem comigo mesmo, eu vou enfrentar isso de uma forma bem diferente, muito mais resiliente, muito mais construtiva, muito mais assertiva, do que eu entrar em desespero e morrer asfixiado com uma máscara na minha própria frente. Então essa é a ideia, né? A minha percepção como pastor, e ouvindo muita gente, eu recebo muitas informações, muitos pedidos de oração, um monte de gente muito desesperada. É justamente essa coisa que esse vírus trouxe, que é potencializar, ou seja, dar mais do que ele necessariamente é. E a gente vai enfraquecendo diante disso, como você disse, o avião está caindo, tá, mas primeiro vamos pôr a máscara, vamos cuidar de si, para depois até para entender a própria situação. Interessante. Se eu não estou respirando adequadamente, eu não consigo nem avaliar a circunstância e para propor soluções. Se eu estou mergulhado, né, nesse caos todo, eu não consigo ver a ordem nisso tudo. Uma coisa que eu queria te perguntar, também como dica e como psicólogo, para aquelas pessoas que estão na linha de frente na vida. Então, enfermeiros, médicos, gente que está no caixa do supermercado, gente militares, bombeiros, policiais, o cara que trabalha na Sabesp, o eletricista que está subindo no poste, os profissionais que estão mantendo a nossa internet, estão lá subindo em poste, andando, conversando, entrando em casas. Qual é a palavra que a gente precisa dar para esse pessoal, para eles, além dos cuidados que eles já sabem, de lavar a mão toda hora, máscara e tal, que isso já todo mundo já sabe, quais são os cuidados mentais, emocionais, para que eles possam continuar exercendo a profissão deles com afinco, com perfeição, com determinação e disposto a ajudar o outro. Eu tenho vários alunos que são na linha de frente aí. Essa semana eu conversei com uma aluna que está bastante preocupada. O entorno dela está acontecendo as coisas. E eu conversando com ela, eu perguntei para ela se ela sabia diferenciar a profissão que ela exerce, remunerada, que paga as contas dela, que, né, ela tem que cuidar do filho e tudo mais, do que eu chamo de missão. Não. Né? Existe a profissão, que vai me dar o rendimento, mas existe a missão. Né? Então, existem carreiras, existem profissões em nossa sociedade
que elas não são apenas carreira, é uma vocação, é uma missão mesmo. E eu perguntando isso para ela, eu falei assim, olha, se você tem clareza de que isso é uma missão, apesar do medo, apesar da preocupação, eu tenho certeza que você vai continuar a exercer aquilo que você se propôs a fazer no início da sua chamada, da sua vocação. Mas se você apenas uma carreira, você tem uma opção, eu falei para ela, você tem uma opção. Você pode a qualquer momento falar assim, olha, não quero isso para a minha vida, eu vou me demitir e vou entrar em isolamento social com a minha família. Eu já sabia a resposta, Alexandre, eu já sabia a resposta. Falei assim, não, Marcos, eu amo fazer isso, eu gosto do que eu estou fazendo, eu estou preocupado, eu estou com medo, mas esta missão que eu vou fazer, eu vou enfrentar, apesar de tudo que estou vivendo. Então, para esses profissionais, se você é uma dessas pessoas que estão me ouvindo, cabe a nós uma palavra de gratidão, mas ao mesmo tempo de encorajamento, né? Porque você escolheu estar numa posição que muitos estão fugindo dela. Então, o que nós podemos fazer é o acolhimento, é uma palavra de incentivo, é ligar para essas pessoas, estamos com você, estamos em oração por você. E eu falei para essa minha aluna, a partir de agora eu estou em oração por você. Né? Eu tenho orado por ela todo dia. Priscila, se estiver me ouvindo aí, né? Então você sabe que eu estou falando de você mesmo. E é isso, Alexandre, eu acho que não temos como... nós precisamos dessas pessoas, eles são... o Daniel Goleman chama de pessoas que... é um psiquiatra americano, os santos urbanos, né? Que são pessoas que são santos mesmos, que estão ali com uma missão muito nobre e que estão com medo, não vem dizer assim, não, eu não estou com medo, estão com medo sim, estão preocupados, têm família, né? Eles têm medo de contaminar as pessoas que eles amam, de levar o vírus para dentro de casa, o mal para dentro de casa. Então eu acho assim, dar uma palavra de conforto e se mostrar presente na vida dessas pessoas. Acho que falar com essas pessoas, né? Incentivá-las e principalmente agradecê-las, né? Porque nós não faríamos isso. O que eu queria também dizer aqui hoje, que a gente está vivendo esse período todo, né? E com muita dificuldade também, porque existe um problema, como você disse. Eu, há semanas atrás, 2 semanas, falei e citei uma música do Legião Urbana, Índios. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então, nos deram um vírus e vimos um mundo doente. A doença emocional, estrutural, espiritual do homem que habita esse planeta hoje é tão grande que nós conseguimos emburrecer a discussão. Por isso que ela ficou tão difícil. Então você vai ter gente discutindo que a gente tem que priorizar a economia, porque também a gente vai morrer de fome. Ah, não, mas isso... Aí vai de um... Então a gente conseguiu emburrecer a discussão e nem é essa discussão que a gente quer ter aqui. Mas dentro dessa lógica toda, desse ineditismo todo, o que eu falo para vocês, como pastor agora, não só como psicólogo, é que vou voltar lá no começo que eu estava dizendo dos puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu acredito que essa pureza de coração é entender as suas próprias limitações. E eu penso assim que hoje, por que a gente vê um mundo doente? Porque as pessoas estão doentes e ninguém quer perder. Eu acho que isso dá um desespero nas pessoas, que assim, o rico que tem muito não quer perder nada. O pobre que não tem nada, não tem o que perder, mas não quer ficar na miséria. Então ninguém quer perder. E os que precisam mesmo, por exemplo, se eu puder dar um pouco para alguém, se eu puder pagar um pouco ou ajudar de alguma maneira, isso não é perder. A sensação que eu tenho é que as pessoas ficam falando, mas eu vou perder. Não, você não vai perder, você só está se adaptando a essa nova realidade. Sim. De ajudar o outro, de todo mundo se entender, porque se todo mundo se entender, vai dar tudo certo. O problema é que a gente não consegue, a gente emburreceu. Não é triste chegar a essa conclusão? De que nessa hora, que é a hora mais legal, da gente estar mais junto, ser mais generoso, ser mais cuidadoso com o outro e consigo mesmo, com o outro, a gente emburreceu a discussão e agora a gente fica atacando o outro ao invés da gente se unir. Não é isso? E existe uma situação que eu tenho falado já há bons anos, né, que talvez agora ecoe melhor, reverbere melhor, que existe uma outra pandemia que essa é silenciosa.
né? E essa é uma pandemia que não está acontecendo agora, né? Que tem a ver com isso que você falou, Alexandre, com relacionamentos, tem a ver com solidão. Isolamento social, gente, se vocês forem pensar friamente, né, se isso faz vocês refletirem alguma coisa, já estava acontecendo. Né? Nós estávamos isolados, nós estávamos nessa correria do ir e vir, né, do ganhar o pão de cada dia, do conquistar coisas, e já estávamos isolados. E essa pandemia invisível, ela tem a ver com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, né, que certamente eu tenho convicção de que se nós não tomarmos cuidado, porque para essa não tem vacina, ainda não tem. Não existe remédio. Né? Essa preocupa mais do que a pandemia atual, porque é uma pandemia que já ocorre há pelo menos 20 anos e tende a piorar. Então, neste momento de isolamento social, talvez seja o momento de você se aproximar mais. Sim, aproximar mais. Eu acho que a gente precisa discutir menos e propor mais. Amar mais, né? Brigar menos e sermos mais propositivos. Isso. Agora o pessoal está começando a fazer algumas perguntas. Tá. O Marcelo está colocando assim, ó. Para colocar ordem no caos, temos que discernir o que é prioridade e urgência. Você falou um pouco disso. Fala um pouco mais. Exatamente isso. Ó. Imagina uma mesa, né, composta de vários objetos, que está um caos. O caos é aquela coisa, atrapalha a nossa existência. Nós não conseguimos entender o que está acontecendo, né? Estabelece uma desordem. Para eu colocar todo o caos, ele é positivo no sentido de que traz a mim uma necessidade de eu estabelecer uma ordem de necessidade, uma ordem de prioridade. Então, se eu só tenho urgências na vida, eu tendo a piorar tudo bagunçado. Vai continuar bagunçado. É aquela sensação de não sei por onde eu começo. Exatamente. Quando você tem esse pensamento, não sei nem por onde começar, exatamente, é porque você só tem urgência. E aí, quando eu falo desse momento, quando eu falei que a prioridade não é o salário, não é o emprego, claro que isso preocupa a gente, né? Mas a prioridade hoje é a saúde mental, a prioridade hoje é eu estar bem comigo mesmo, é eu estar mais resiliente, mais posicionado no mundo. Se eu não começar por essa prioridade, as demais coisas, elas vão se perdendo, porque sabe quando você tenta achar uma coisa naquela bagunça e não encontra? Sim. E de repente você mais precisa, está perdido ali. E às vezes está tão confuso, está tão na tua cara, mas você não está enxergando. Então, salta aquilo com prioridade e começa a estabelecer uma ordem na sua vida. Eu acho que esse é o caminho. Legal. O Caio está falando assim, a relação dessa novidade do vírus invisível nos trouxe a realidade que a nossa vida é como uma linha que a qualquer instante irá estourar. Isso nos assusta. Como lidar com isso com sabedoria? Então, eu falei um pouco tempo atrás isso. Será que eu estou mais vulnerável agora do que eu estava antes? Porque uma coisa que eu digo para todo mundo, morte não tem lógica. Né? A gente acha que, porque vem a pandemia, eu estou mais próximo da morte do que antes. Não, gente, ainda continua morrendo gente de acidente de trânsito, tem gente que está se matando ainda, né? Ou tem gente na linha do metrô ainda lá, usuário na linha, isso não mudou. Né? Quem garante que antes você estava mais distante da morte do que você está agora? Então isso é muito relativo. Então, Caio, eu acho que não é esse o caminho, né? Nós não estamos mais vulneráveis do que antes. Nós estamos tão vulneráveis quanto estávamos antes. Eu acho que nesse conceito não mudou nada. E uma coisa que eu falei para o Alexandre, nós temos que tomar cuidado com a forma com que a notícia chega para nós. Porque dados, eles podem ter duas verdades. Né? Eu até brinquei São olhares, né? São Você olhares. tem um olhar diferente. Eu posso falar que 10% de chance de eu sair morto dessa cirurgia. Mas eu posso falar assim, olha, você tem 90% de chance de sair bem. Vivo. Então, depende de quem conta a notícia, pode estar dando a verdade, que é a verdade, números são verdadeiros, mas vai mudar a reação de quem está ouvindo. Então, Caio, nós não estamos mais vulneráveis agora do que estávamos antes, porque morte não tem lógica, a gente morre por vários motivos, não só pelo Covid-19. Aquele lance gerou uma discussão aqui muito interessante. O Henrique disse assim, de entender a missão, né? A encarar a profissão como missão. E isso ajuda a diminuir o fardo. O que ele colocou foi assim, eu que estou no meio, digo sem medo de errar. A maioria vai à luta com medo de perder o emprego e o sustento. Entender como missão torna o fardo mais leve.
mas a maioria vai por obrigação mesmo. Então, aí é um problema. Mas isso também já acontecia antes. É isso que eu estou falando. Sim, quer dizer, isso já é um problema já é um problema recorrente. Porque as pessoas elas se ocupam, não tem uma vocação na sua Eu vou profissão. trabalhar por causa de um salário. Eu tinha que ser o contrário. Eu trabalho no que eu amo e o salário seria uma consequência daquilo que eu faço. Então é um trabalho recorrente que não tem como mudar isso. Isso é capitalista, tá, gente? Então, se você está nessa situação, mude de emprego, busque a sua missão e vai fazer o que você gosta de fazer. Deixa eu ver aqui mais uma questão aqui. O Adilson perguntou, Marcão, será que essa insanidade que nós vemos é porque a nossa geração, é porque a geração que se via era uma geração narcisista? O Adilson que perguntou. Adilson, você está mexendo que você não deve. Porque assim, eu chamo carinhosamente a geração de 88 para cá de geração estragada. Eu já te falei isso, né? É uma geração justo a minha geração. Aí você fala, por que 88? Não sei. Eu peguei essa data aleatória. É uma geração que não aprendeu a lidar com crise. É mais frágil, não é esta crise, fala? Né? Qualquer crise. Qualquer crise. Ela não tá preparada para o enfrentamento. Ela é tecnologicamente preparada, e tem ela uma incompetência emocional. E aí não tem suporte emocional para conviver com esse peso. Isso, a gente na psicologia vai chamar de você é analfabeto emocional. Tá. É uma pessoa que não tem resiliência, que não sabe lidar. E não se iludam, gente, essa aqui não vai ser a última crise que você vai ver na sua vida, não. Virão muitas outras. Saber lidar com elas é um aprendizado. Então a sua geração, Adilson, é uma geração que não está adaptada mesmo a essa crise. A minha geração que vê outras pandemias, outras situações como essa, talvez lide melhor. O seu pai, eu e outras pessoas estão talvez... E não se iludam, quem está sofrendo com isso hoje não são os idosos. Né, que estão preocupados, mas estão na deles. Quem está pegando mais forte nessa ansiedade são os jovens, Alexandre, são os jovens. Esses estão ficando angustiados, depressivos, porque não sabem lidar com situações. Assim como eu recebo coisas boas da vida, eu tenho que aprender também a receber as coisas que são conflitantes, que são angustiantes. E essa distância da morte que a rotina traz, então, queria falar um pouco isso. Nela, né? O não pensar na morte, isso é uma... Então a gente vive a nossa rotina, e aí tem lá os casos de morte, e você vê que muita coisa, a gente já está anestesiado com isso. A gente tem programas de televisão, da Atena, sei lá o quê, que falam de morte toda hora, assassinatos e tal. Isso já não assusta mais. Só que quando a gente... Como é uma novidade, está próximo, a gente começa a pensar na morte. E aí vai agora a minha alma de pastor aqui, né? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. A morte assusta. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. E a gente faz de tudo para esquecer. E o sábio Salomão vai dizer que é melhor a gente frequentar um velório do que uma festa. Sim. E essa sabedoria do Salomão é uma sabedoria distante, porque pensar na morte assusta. Biblicamente, e também entrando mais na psicologia, como é que a gente encara a morte? Nossa, a do outro, beleza, o outro morreu, acabou, opa. Mas e quando a gente começa a perceber que a gente tem uma fichinha com um número e cada dia que passa, o número da fichinha está chegando para nós? Eu lembro de um... É assustador para todo mundo. É um conto que uma pessoa tem uma cesta cheia de jabuticabas. E no começo tem muito jabuticaba. Isso é. Então ele vai pegando, não quer nem saber, ele vai pegando, vai comendo aquela jabuticaba e vai engolindo, não sente o sabor, meio que o jovem faz isso. Mas quando ele olhar para aquela cesta e vê que só sobrou 10 jabuticabas, né? E aí tira uma, fica só 9. Ele vai valorizando mais. Ele vai mastigando aquele devagarzinho.